pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Lígia Manzini, vim aqui me apresentar minha energia para vocês conhecerem a minha frequência e se sintonizarem com ela, para eu encaminhar para vocês um quantum de energia, um quantum de informação, informações sobre a minha pessoa. Então eu venho aqui com todo o meu amor, com todo o meu coração, compartilhar a história da minha vida com vocês, a história do quantum, compatibilidade, para que vocês entendam o que é o quantum e também para que possa auxiliar vocês da mesma maneira que um dia eu necessitei desse quantum. Então vamos lá. Lígia Manzini nasceu na cidade de São Carlos, interior de São Paulo, por isso esse R, né? Esse sotaque. Estudei sempre em escola pública, trabalhei de manicure, sempre fui uma menininha muito curiosa, muito curiosa. Tinha vários questionamentos dentro de mim, né, do que era composto o mundo, né, tudo que era material, tudo que eu via, né, eu queria conhecer, eu queria saber do que era feito, né, já tinha também um lado místico dentro de mim, né, desde criança eu já tinha um baralho de tarô, já tinha tarô em casa e no colegial, eu lembro que eu trabalhava com telepatia, né? Tinha um amigo meu acho que era segundo, terceiro colegial, a gente ficava na sala de aula, eu ficava num canto da sala, ele ficava no outro canto da sala, né? Sempre acompanhado de amigos. Aí a gente mandava informação, eu mandava informação para ele e ele captava. Eu mandava, por exemplo, um círculo e ele captava do outro lado da sala um círculo. Depois a gente invertia, ele mandava uma informação para mim e eu recebia. Então eu sempre fui muito sintonizada, né? Muito com a minha antena já muito aberta, né? Para as informações do universo. Sempre quis fazer química, cursar o bacharelado em química, porque eu gostaria, tinha aquela curiosidade de saber do que o mundo era composto, né? O que eram os átomos, né? Os materiais. E assim foi feito, né? Me formei no curso de Química pela USP, fiz o meu mestrado em materiais, que é a aplicação da química, né? Quando a gente fala material, é tudo que está em volta, né? Tudo que a gente pega é material. E fiz o meu mestrado. No meu mestrado, eu conheci sobre a nanotecnologia, sobre a nanociências e vi um mundo novo, um mundo invisível, né? O mundo nanotecnológico, né? O mundo nanométrico é um mundo que a gente não vê a olho nu. A gente precisa de um equipamento, que é um microscópio para, né? Um microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, é uma das técnicas que a gente enxerga esse mundo numa escala muito pequena, uma escala de poucos átomos. E aí eu me apaixonei pela nanotecnologia, pela nanociência, pela quântica, né, pela física quântica que acompanha essa ciência. Fiz o meu doutorado em nanociências na cidade de Santo André, em São Paulo. Depois disso, eu voltei para São Carlos, né, eu fiz pós-doutorado na USP. E também, depois do meu doutorado, eu voltei, né, para a parte do não visível, né, vamos chamar assim. E além de trabalhar com nanotecnologia, né, que é um trabalho científico, né, a física quântica, a química quântica, ela é científica, né? Eu trabalhei, né, eu estudei a parte não científica, que é a parte de radiestesia. Não sei se vocês já conhecem, né? Esse é um pêndulo radiestésico, é um pêndulo que trabalha com radiestesia. Através desse pêndulo eu consigo medir campo eletromagnético das pessoas.
Para mim, isso é um instrumento analítico, é um instrumento de análise. Para mim, esse instrumento é um instrumento que eu consigo realmente medir os campos energéticos, né? Ele me dá muita informação, né? Então, eu estudei bastante radiestesia para me conhecer, para trabalhar com radiônica, mas voltada para mim, né? Como curiosidade, porque eu sempre fui muito curiosa, com curiosidade. Bom, aí depois do meu pós-doc, eu consegui um trabalho em Maceió, que é a cidade onde eu moro atualmente. Em Maceió, eu fui professora universitária, contratada por 2 anos. Eu tinha um período de 2 anos para trabalhar na universidade. E tinha terminado um relacionamento em São Paulo. Então, terminei um relacionamento em São Paulo e iniciei, né, depois de um período, um outro relacionamento em Maceió. E nesse novo relacionamento, em pouco tempo, a gente já tinha planejado muita coisa, né? A gente já tinha planejado que a gente ia se casar e que ia morar em outro país. E ele já estava morando junto comigo, né? Então, eu estava sozinha aqui em Maceió, eu vim sozinha. Meus pais ficaram. Na verdade, eu não vim completamente sozinha, não. Eu vim com o molequinho e com a Mia, que são os meus gatinhos, que qualquer dia eu gravo um vídeo para mostrá-los para vocês. Então, eu vim com meus gatinhos, vim para Maceió e aí conheci essa outra pessoa, esse outro relacionamento que eu iniciei, esse novo relacionamento. Em pouco tempo a gente já tava morando junto, né? Eu morava sozinha. E, e aí aconteceu algo muito, muito difícil para mim. Acho que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Iniciou ali, né? Startou ali o processo. Eu acredito que foi um processo de autoconhecimento, né? Todo o processo de autoconhecimento iniciou naquele momento. Foi quando eu senti de dentro do meu ser, algo me dizia que aquele relacionamento não era um relacionamento certo para mim. Eu não era para eu me relacionar com aquela pessoa. Por mais que era algo interno, era algo conflitante dentro de mim. Foi um questionamento. Era o meu ser me dizendo o contrário do que a minha mente pensava. Porque a minha mente já tinha criado, né, um casamento, já tinha criado uma viagem, eu já tinha criado muitas coisas na minha mente. Mas no fundo do meu ser me dizia outra coisa. E essa diferença entre o coração e o mental me levou num processo muito dolorido. Me doía, era difícil, eu não sabia decidir, eu não tinha como decidir. Todo dia eu pensava no assunto e não tinha ferramentas para decidir. Eu não sabia o que fazer da minha vida. E chegou num ponto que eu precisei de auxílio de terapia. Aí eu conheci a terapia quântica, que eu adorei. E nessa terapia quântica, eu obtive a informação que aquele relacionamento, aquela pessoa, não era uma pessoa compatível para mim. Foi uma confirmação do meu ser. Era o que eu precisava ouvir. Me deu um alívio muito grande. Sabe, me conectou comigo mesma e fez um sentido muito grande aquilo que a terapeuta me disse. E isso mudou minha vida muito. Eu acredito que minha vida, eu só vivo devido a essa informação. Porque o que aconteceu? Eu recebi essa informação que aquela pessoa não era compatível. Naquela mesma semana, né, naqueles mesmos dias, a gente terminou o relacionamento. Ele estava morando junto comigo, a gente se separou. Foi bem no começo da pandemia. Ele foi morar com os pais e eu continuei morando sozinha. Em uma semana, ele se contaminou com o vírus do Covid,
e depois de um tempo, né, que ele ficou internado, ele chegou a falecer. E eu sozinha, né, em Maceió, numa cidade muito longe da minha família, muito longe, né, dos meus amigos, né, eu tava aqui há pouco tempo, não tinha um grupo de amigos aqui na cidade ainda, firmados, e foi tudo muito difícil. Eu passei, assim, por um período de deserto, né? O deserto da alma. Eu cheguei a passar por esse deserto, onde inicialmente eu estava muito grata, né, pela informação que aquela pessoa não era compatível. Porque eu acredito que essa informação veio no momento exato que eu precisava dessa informação. Porque se talvez eu tivesse continuado fora da minha missão de vida, né? Vivendo a missão de vida dele, porque era ele que queria ir para outro país, e aí eu acabei aceitando. Se eu tivesse continuando aceitando o que não era, que não estava dentro de mim, o que estava dentro do meu ser, poderia ser que eu continuasse com ele, que ele ficasse infectado e que me infectasse, eu poderia até morrer, né? Foi como foi bem no começo da pandemia, não tinha, os tratamentos ainda não estavam muito disponíveis, a doença não era muito conhecida ainda, então foi muito difícil. Depois desse período, né, eu fiquei desempregada, então assim, meus medos vieram, todos os meus medos vieram. Eu fiquei desempregada, eu fiquei morando sozinha numa kitnet, aí eu mudei de cidade, fui para uma cidadezinha onde o aluguel era mais barato, para eu conseguir me manter naquele período. Mas uma coisa eu não perdi, que foi a minha fé. Eu acreditava que algo maior estaria por vir e sempre acreditando na espiritualidade, né? Aí que eu me reconectei com o meu ser. Foi nesse período, mas foi um período que eu passei, foi um período muito difícil. Eu digo que foi um período, foi o período mais difícil da minha vida. Mas depois foi muito libertador, porque foi um período que depois eu me reconectei com o meu próprio eu. Eu posso dizer isso. Então eu sou muito grata por tudo, pelo lado ruim, por esse período, né, de tristeza, de isolamento, né, entrando em contato com todos os meus medos e superando eles, né, foi isso que me deu muita força. E depois desse período que eu consegui me reestabelecer e conseguir uma conexão maior com o divino, veio a inspiração dessa criação do Quantum. Eu estudei muito tempo a terapia quântica, eu apliquei a terapia quântica, eu fui por um grande período terapeuta quântica, não só para mim, aí eu já realizava trabalhos de terapia. E o maior questionamento, né, dos meus assistidos eram em relação à compatibilidade. E essa informação é uma informação muito importante, que pode impactar realmente a vida das pessoas, né? Se o seu ser, né, ele não quer aquele relacionamento, ou ele não quer aquela profissão, e por coisas externas, né, por vontades de outras pessoas, ou pelo mental, a gente acaba indo para outro caminho, esse outro caminho não é um caminho de felicidade, né? É um caminho de não integralidade, né? Você não vai ser você, né? Você não vai ser integral. Então, eu criei essa plataforma, que é o Quantum Compatibilidade, para verificação energética. É um trabalho, ele é personalizado. Eu capto a energia, a frequência da pessoa, faço uma análise através de uma mesa quântica criada e elaborada por mim, através de muito estudo, e com o auxílio de um pêndulo, eu consigo determinar a compatibilidade entre você, né, e o que você queira verificar. Então, no nosso site tem vários
tipos de questões que a gente pode verificar, não só em relação a um relacionamento afetivo íntimo, que é muito importante na nossa vida também, né? Mas também um relacionamento de sociedade, um relacionamento com um amigo, para ver se esse amigo é verdadeiro ou não. Então, temos várias opções dentro do site para verificar a compatibilidade de vocês. E esse site é realmente um presente da espiritualidade, uma intuição que veio através de mim e eu sou muito grata a isso e espero ajudar muito vocês a sanar essa dúvida do coração de vocês, né? Através dessas medições eu consigo te dar uma resposta em porcentagem, né, de compatibilidade, te dizer se esse relacionamento ele é compatível com a energia do seu ser, né, com a sua frequência eletromagnética. É uma medição de frequência eletromagnética. E eu não preciso de muitas informações, né? Para captar a sua frequência e a sua energia, eu preciso do seu nome completo e data de nascimento. Então, entra lá no site, dá uma olhadinha, www.quantumcompatibilidade.com.br, e se você sentir afinidade e estiver passando por uma situação que é necessário uma decisão, eu aconselho a acessar o site e fazer uma compatibilidade, que será a resposta do seu coração, da sua frequência. E é isso, e eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da minha história. Um grande beijo no coração de vocês. Até mais!